Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, no último domingo nós iniciamos a leitura do capítulo 6 do Evangelho de São João, capítulo que é aberto com o grande sinal, o grande milagre realizado por Jesus, que é a multiplicação dos pães. E aí, ao concluirmos o Evangelho, se nós puxarmos um pouco na memória, nós vamos lembrar que o povo queria fazer de Jesus rei, né? E não seria para menos. Jesus, que realiza o milagre da multiplicação dos pães diante de uma grande multidão, São João diz que 5.000 era o número daqueles que ali se sentaram, né? E Jesus dá pão a todos, ou seja, estava diante do povo quem seria a solução para todos os problemas. E aí o povo deseja fazer de Jesus rei. O que acontece? Jesus se retira quando percebe a intenção do povo. E nós encerramos o evangelho do domingo passado, deixando Jesus sozinho rezando no monte. Depois que ele termina a sua oração, ele caminha sobre as águas e parte em direção a Cafarnaum, aonde acontece o que ouvimos agora. O povo se dá conta de que Jesus sumiu dali. A solução dos nossos problemas não está mais aqui e agora. Vamos atrás dele ou de seus discípulos. E aí o povo entra nas barcas e parte em direção a Cafarnaum. Só que quando o povo chega lá, é repreendido duramente por Jesus. Repreendido. Jesus diz ao povo, né, quando eles lhe perguntam: Rabi, ou seja, mestre, desde quando o senhor está aqui? E Jesus já lhes responde duramente, né? Em verdade, né? Sempre que o Evangelho traz estas palavras repetidas, né? Os padres da igreja dizem assim, é uma para cada ouvido. Em verdade, significa, abre bem os ouvidos e presta atenção no que eu vou dizer, né? E aí Jesus diz, em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos, né? É a repreensão de Jesus. Para o povo, a multiplicação dos pães não foi nada mais do que saciar o estômago e ficaram ali. Uma compreensão rasa, mesquinha, materialista, né? Porque o que interessou para o povo foi justamente o alimento material que se perde. A pessoa de Jesus, o que Deus tinha realizado diante do povo, não importava. O que importava era a barriga cheia. E o povo vai atrás de Jesus como? Com o estômago, pensando com o estômago, né? Pensando com o estômago. E é a dura repreensão que Jesus faz ao povo e a nós. E fica aqui, nas entrelinhas, uma pergunta a todos nós na liturgia deste final de semana. Por que nós buscamos Jesus? Por que nós buscamos Jesus? Estamos atrás de um Jesus, como era chamado antigamente, um tipo de Deus tapa-buraco, um tipo de Deus que só é buscado para resolver os nossos problemas e realizar a nossa vontade, né? Buscamos Jesus simplesmente como o remédio para os nossos problemas, para a nossa vontade. E ai dele se não realizar. Nós damos um jeito de logo procurar um outro caminho, né? Vamos procurar uma outra igreja, vamos procurar uma outra receita, né? Veja o que o povo pergunta para Jesus, olha só, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus, para conseguir o que queremos? É a pergunta do povo, o que devemos fazer? Né? É essa a ideia, me dá uma receita pronta para conseguir o que eu quero, né? E aí não é escandaloso para nós ver porque a proposta de tantas outras igrejas que oferecem um projeto de vida fácil, de enriquecimento fácil, né? Dê tanto e Deus te dará tanto e seus problemas estão resolvidos, né?
É justamente isso que Jesus critica duramente. Esse tipo de busca interesseira, né? Viver a fé com o estômago e não com o coração, né? Isso é uma fé superficial, né? Superficial. E nós vamos dando jeito de colocar sempre a nossa vontade na frente, que a nossa vontade, a minha vontade, né, seja atendida por Deus. E não vou até Jesus perguntar qual é a sua vontade para mim. Quem é o Senhor, né? Quem é este que realizou diante de mim um milagre? Quem é este que saciou a minha fome, né? Mas não, o povo ficou no pão, né? O povo ficou no pão. É uma fé muito superficial e interesseira e frágil, porque se nós iniciamos a nossa vida de fé com o fim de saciar os nossos interesses e a nossa vontade, no primeiro momento que você tiver uma provação, no primeiro momento em que a sua vontade, os seus interesses não forem satisfeitos, você dá logo um jeito de trocar sua fé, dá logo um jeito de caçar outro rumo, e aquele Deus que eu estava buscando, tanto faz, né? Tanto faz, e aí a nossa fidelidade a Ele é quebrada. A mesma coisa, e isso vai se desdobrando na nossa vida e na nossa sociedade de uma maneira assombrosa, né? Por exemplo, imagine se um sacerdote inicia a sua caminhada vocacional desejando unicamente satisfazer a sua própria vontade, o seu próprio sonho, os seus próprios interesses. No dia em que ele for enviado para um lugar que ele não gosta, que vai ser exigente para ele, logo a vocação vai pelo ralo, porque os interesses e o gosto deixou de ser respondido. Qual que foi o problema? Porque lá no início a base foi o meu interesse e não a vontade de Deus. Um casal que se une unicamente para satisfazer um ao outro de maneira interesseira, egoísta, né? A partir do momento que o outro deixa de me servir, eu dou um chute e parto para outra coisa. E assim as famílias vão desmoronando, né? Vão desmoronando. Por quê? Porque na raiz não está desejo de fazer a vontade de Deus. Desejo de fazer a vontade de Deus. Se esta é a base, tenha certeza que a construção será sólida também. E em tudo mais, podíamos ir desdobrando isso, né? E aí, a grande chamada de atenção de Jesus para aquele povo, né? Olha só, estais me procurando não porque vistes sinais. O que Jesus está querendo dizer para o povo, né? O que eu realizei diante de vocês foi um sinal. Um sinal. O que é um sinal? Quando nós estamos trafegando aí pelas ruas da nossa cidade, de repente nós paramos diante de um semáforo, não é? E aí tem lá uma luz verde. O sinal verde significa, pode seguir, continue, vá em frente, não é? Significa um sinal que traz uma mensagem, porta consigo uma mensagem. Ele está querendo dizer alguma coisa, diz alguma coisa, né? E é a crítica de Jesus, né? Vocês não viram o que aconteceu como um sinal, mas ficaram parados ali, né? E satisfeitos com aquilo. Não se perguntaram pela mensagem que estava atrás do que aconteceu, né? E ali Jesus, realizando a multiplicação dos pães, estava sinalizando para o povo: Deus está dando a vocês o pão do céu, né? Que é Ele mesmo está se dando em alimento, Ele que realiza a multiplicação, né? Em abundância, as graças em abundâncias na sua vida, né? Na nossa vida. Mas Jesus censura quando o povo não foi capaz de compreender isso, né? Mesma coisa, imagine, uma mulher recebe um buquê de flor. É um exemplo.
Antes isso era mais comum, hoje em dia cortesia está meio fora de moda, né? Mas antes era tão nobre, tão bonito oferecer à mulher uma flor. Olha que gracinha, que beleza, né? Em todo caso, a mulher recebe em casa um buquê de flores. E veio um entregador e deixa lá na porta dela. Ela simplesmente pega o buquê de flor, leva para dentro de casa. Nossa, isso aqui vai ficar linda a minha mesa de jantar. E arruma um vaso lá, coloca o buquê lá. E as rosas estão lá, ela passa lá todo dia. Nossa, que beleza, que bonita essas flores, né? E fica por aí mesmo. Ela não tem o interesse de se perguntar qual é a mensagem que essas rosas me trouxeram. Por que elas me foram dadas? Foi uma mensagem em sinal de gratidão? Né? Foi um sinal de carinho de alguém? Entendem? As rosas, elas vão além de si mesmas nesse caso. Né? Elas querem trazer algo a mais. É o que Jesus estava realizando diante do povo. Né? Trazer um algo a mais. E aí, o Senhor hoje, nesse dia, nos pede a sensibilidade do olhar e do coração, para que nós passemos a prestar atenção ao nosso redor, na quantidade de sinais maravilhosos que o Senhor realiza para nós, constantemente, né? E nós nos acomodamos e nos satisfazemos a pensar com o estômago, e não vemos que atrás de todas as maravilhas e sinais de Deus que acontecem todos os dias na nossa vida, está uma declaração de amor dele por nós. Está uma declaração de amor de Deus por nós, nos sinais que ele vai realizando na nossa vida. Né? Desde do nosso próprio respirar, que é sinal da bondade de Deus, da maravilha de Deus, desde o nosso alimento, o nosso teto, a roupa que vestimos, né? Tudo é sinal e uma declaração do amor de Deus para conosco. Só que nós nos habituamos tanto a ficar só ali que deixamos de ver aquilo como sinal. E como se não bastasse isso, é o que acontece lá na primeira leitura do livro do Êxodo. A comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, né? Além de não enxergarmos como sinal de Deus, ainda passamos a reclamar da vida. Olha como o povo reclama: quem dera que tivéssemos morrido, né? Algumas vezes nós também falamos assim, né? Preferia estar era morto do que enfrentar isso. Queria morrer logo, né? É um sinal de ingratidão profunda, né, para com a bondade de Deus. Reclamar não vai mudar nada na sua vida, ou vai te levar para o buraco. Por quê? Por que vai te levar para o buraco? Porque você deixa de ver o que Deus realiza na sua vida. E aí você só tem olhos para o que falta, o que é negativo, e deixa de perceber o quanto agraciados nós somos, o quanto Deus é bondoso para conosco. Se nós nos encontramos diante de uma situação difícil, se as coisas estão difíceis, comece a agradecer. Faz a experiência de começar a agradecer. E você vai ver como que a multiplicação da graça de Deus vai acontecendo. Por quê? Porque Ele começou a melhorar a minha vida? Não, porque eu comecei a enxergar mais, com os olhos da gratidão e não da murmuração. Né? Não da murmuração. O povo reclama, né? Preferíamos ter morrido, preferíamos estar na escravidão. Né? E aí é quando o Senhor envia o maná e também as codornizes para saciar a fome do povo. E aí nós nos surpreendemos com a bondade de Deus. Ele tem tanta paciência conosco, porque se Ele resolvesse agir diferente ou nos amar menos todas as vezes que nós reclamamos, né, o que seria de nós? Né? O que seria de nós? Mas Deus age completamente diferente. Ele tem paciência.
Ele ouve a nossa reclamação, vê o modo como nós vivemos a nossa fé e tem paciência de ir esclarecendo, ir guiando, ir dando oportunidades para que nós abramos o coração, como diz São Paulo na carta aos Efésios. Ele vai nos dando, não desiste de nós, não desiste de dar oportunidades. Deus é o último a desistir, o último a desistir, né? Deus é sempre o último, né? Ele nunca desiste, nunca desiste. Ele sempre nos dá a chance e tem paciência para que deixemos para trás o homem velho, aquilo que é enganador, a mentalidade velha, e abracemos um novo espírito, né? Nos tornemos um homem novo, à imagem de Deus. Ele tem paciência. E é assim que Jesus vai respondendo ao povo, né? Vai respondendo a cada pergunta. É o modo de agir de Deus conosco, é a sua pedagogia, que vai acolhendo a nossa ignorância, vai acolhendo a nossa cegueira e com paciência vai nos dando tempo para entender quem é Ele e os mistérios dele na nossa vida, né? Deus tem paciência conosco. É assim que Jesus age. E aí, por fim, no Evangelho, Jesus abre 3 revelações diante do povo, né? Primeiro, ele diz: o maná que vocês comeram no deserto é alimento apenas para o estômago, né? Não satisfaz o coração, né? E não foi Moisés que deu a vocês, é a segunda revelação. O pão que vocês receberam veio de Deus, né? Não é alimento, aquele alimento não é o mesmo que vocês receberam das minhas mãos. Não foi Moisés que saciou vocês, foi Deus, né? E é Ele, é o Pai, que vos dá o verdadeiro pão do céu. E aí a última, né? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. O único alimento capaz de saciar a fome e a sede do nosso coração é Jesus Cristo. Quem tem Jesus Cristo, né, tem tudo e nada lhe falta na sua vida. Quem encontra Jesus, encontra tudo e nada lhe falta na sua vida, né? Eu sou o pão da vida eterna. E a prece do povo, né, que se torna uma oração muito bonita: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Que nós, irmãos e irmãs, nesta Eucaristia, possamos aprender, né, a aproveitar mais o milagre eucarístico que acontece toda missa diante dos nossos olhos, que possamos comungar com maior amor, com maior piedade, né? Dizendo: Senhor, dai-me sempre desse pão, né? Dai-me sempre desse pão. Jamais deixe faltar, Senhor, no meu coração, na minha vida, o desejo de me aproximar de Ti, não com interesse de fazer a minha vontade, mas de ter fidelidade para fazer a Sua, né? Fidelidade para fazer a Sua. Fechemos os nossos olhos por um instante e vamos também fazer essa oração para Jesus, pedir a Ele, né? Senhor, dai-nos sempre desse pão, né? Jesus, nós te pedimos nesta noite. O Senhor sabe o que se passa no coração de cada filho e filha aqui presente. O Senhor sabe o que trouxe cada um aqui, né? São situações tão diversas. Ajudai-nos, Senhor, nessa noite a entender que o que ocupa e precisa ocupar o primeiro lugar da nossa vida é o desejo de, em tudo, fazer a Sua vontade. Ajudai-nos a compreender a importância, a beleza e a graça desse mistério. Ajuda-nos, Senhor, a ser fiel à Sua santa vontade, para que assim a fidelidade possa
nos trazer a felicidade ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a experimentar a eternidade neste mundo. Quando recebermos a comunhão, que ela tenha para nós verdadeiramente gosto do céu, né? Ainda que eu esteja impedido de comungar sacramentalmente, que eu o faça espiritualmente, na certeza de que o gosto do céu pode habitar o meu coração, a minha vida, a minha casa, a nossa comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.